Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar. A casa, uma vez por mês, convida alguém de fora para trazer a sua experiência, trazer o seu contato, trazer o seu estudo, trazer a sua forma de trabalhar, discutindo assuntos pertinentes ao Mestre Jesus, pertinentes a Kardec, pertinentes a Chico Xavier, pertinentes à literatura básica, tudo aquilo que pode engrandecer o espírito humano, melhorar a todos nós como seres encarnados, e por que não dizer os desencarnados que nos acompanham também, certamente, com o objetivo de ajudarmos a construir um mundo melhor. É uma construção feita a muitas mãos, não apenas as mãos físicas. E vocês participam disso na noite de hoje. Não é demais dizer que aqueles que já estão assistindo e já estão se informando também estão aumentando o seu degrau de responsabilidade. Não seria justo se a nossa responsabilidade não fosse proporcional ao nível de conhecimento que adquirimos. Dessa forma, essa maneira de adquirirmos mais responsabilidade nos torna espíritos melhores. Naturalmente que nós vamos como uma formiguinha, um passinho para frente, às vezes um para trás, um dia dois para frente, um dia um para trás, até chegar uma hora que nós vamos andar só para frente, próprios da nossa natureza de imperfeições. Falar para vocês, a casa também começou o ESD, nosso o objetivo, o ensino sistemático da doutrina espírita, baseado da FEB, da Federação Espírita Brasileira, disponível, inclusive, aqui o pessoal faz o COEM, curso de orientação e estudo da mediunidade, primeiro ano, segundo ano, e o ESD tem uma sequência bem estabelecida, onde vocês, se tiver alguém interessado, que já tenha feito curso em alguma casa, pode nos procurar depois. O curso funciona às segundas-feiras, das 20 às 21h30, e vai ter a duração, pretendemos terminá-lo até o final desse ano, depois começará o módulo do segundo ano, que nós já temos um grupo grande que já está fazendo o segundo ano, e, quiçá, em meados de 2021, vamos estar fazendo o ensino avançado da doutrina espírita, seguindo a mesma sequência da Federação Espírita Brasileira. Outros cursos correm paralelamente a isso, obviamente, e o mais importante não são só exatamente os cursos, mas o que nós fazemos com eles. O objetivo, realmente, é a esponja espiritual, termo meu. Esponja mesmo, absorver. Quanto mais você absorve, quanto mais praticar, naturalmente, melhor ficará. Vamos lá, que o nosso tempo urge. Hoje, quem vai falar para nós será o Gustavo Gandolfi. Gustavo é advogado, é isso? Estou errado? Lá em Araraquara, trabalha na Casa de Fraternidade Chico Xavier, correto? E o tema de hoje será Sinal Verde. Procede? Se o pessoal quiser te fazer alguma pergunta, espera, faz depois, faz durante. Depois do que você terminar? Tudo bem. Então, se alguém quiser tiver alguma dúvida depois, na hora que terminar, sintam-se à vontade para nós explorarmos os conhecimentos. Hoje vamos ter uma particularidade. A nossa transmissão vai ser pelo Face e também pelo Instagram. É isso, Vado? E a palestra vai estar disponível aos irmãos, às pessoas. Aliás, tem um pessoal do Rio Grande do Sul. Meu abraço a vocês, que nós estávamos conversando ontem. Felicidades a vocês. Sintam-se confortáveis a questionarem, a perguntarem aquilo que vocês se sentirem aí saudades na alma de conhecimento. Bom, toda reunião espírita iniciar-se-á com uma oração. Viemos da rua, problemas, dívidas, dificuldades. A oração visa uniformizar o ambiente, o máximo que pudermos. Prepararmos-nos para estudar um pouco e adquirirmos e sairmos daqui melhores do que aqui entramos. Marquinhos, pode fazer oração para nós, querido? Por gentileza. Boa noite, amados. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos nos colocar nos ensinamentos do Mestre. Querido e amado Mestre, nós agradecemos os seus ensinamentos e pedimos que tenhamos muita maturidade
para praticá-los. Sendo assim, vamos aproveitar esta corrente espiritual aqui de nossos irmãos aqui presentes e vamos vibrar pelas pessoas que não podem estar aqui nesse momento ou que não podem estar em alguma casa para estar comendo, bebendo da sua palavra. Vamos vibrar pelas pessoas que se encontram na rua, pelas pessoas que estão nos hospitais. Vamos vibrar por aqueles espíritos que estão desencarnando agora, que eles encontrem o caminho e que suas famílias também sejam orientadas. E que assim seja. Gustavo. Boa noite a todos. Nós agradecemos aos amigos aqui do nosso lar pelo convite, pelo carinho de sempre que tem conosco. E nós rogamos a Jesus que todos nós possamos sair daqui muito mais fortalecidos, mais confiantes e melhores do que quando nós aqui chegamos. Especialmente porque hoje nós gostaríamos de refletir um pouquinho sobre esse grande livro, né, mas vocês estão vendo que é pequenininho, mas é enorme esse livro, valiosíssimo, da obra, da psicografia do Chico, com o André Luiz, nesse caso, que é Sinal Verde. Mas o que representa um sinal verde? O que representa o sinal verde em nossas vidas? É curioso até o título do livro, se nós pensarmos hoje na modernidade que nós vivemos, se nós pensarmos hoje nos obstáculos que nós temos que trafegar, nas estradas que nós temos que seguir, e especialmente se nós desejarmos que hoje possa ser melhor do que foi o nosso dia anterior. E como nós estamos começando o ano, estamos no comecinho, ó, 21 de janeiro. Tem bastante gente que já voltou a trabalhar, tem bastante gente que já voltou das férias, mas tem gente que ainda está de férias, tem gente que está quase voltando, quase acabando as férias, quase retomando. E quando a gente passa por esse processo, de um ano para o outro, é muito bom, porque nós vamos preparando as nossas resoluções. Nós vamos preparando os nossos projetos para que esse ano possa ser diferente do que foi o ano passado, não é mesmo? Acredito que todo mundo aqui quer um ano melhor do que foi o ano passado. É um ano com mais sinal verde, com menos sinal vermelho, não é? Então, nós temos que pensar como fazer isso. E André Luiz vem aqui nos responder com essa cartilha do dia a dia, esse pequeno pedaço de brochurinha aqui, mas como nós poderíamos lidar com as nossas posturas no nosso dia a dia, como nós podemos fazer com que a nossa vida possa caminhar, possa prosseguir em harmonia, de forma contínua, sem que a gente repita as mesmas dificuldades. Porque, se eu não me engano, aí os amigos podem me ajudar, eu acho que é Einstein quem diz que você não pode esperar obter o mesmo resultado fazendo as mesmas coisas. Não sei se é dele essa frase, às vezes intitulam, né? Mas como também às vezes intitulam para o Chico lá, tem algumas frases que colocam lá, atire a primeira pedra, quem nunca pecou, Chico Xavier, né? A gente vê isso, tem bastante coisa, né?
Enfim, então nós não podemos esperar que a gente vai ter o mesmo ano, que vai ter um novo ano, um melhor ano, repetindo as nossas mesmas condutas, repetindo as nossas mesmas posturas. E como fazer isso, então? Como ser melhor? Como que a gente pode andar com o sinal verde na nossa vida? Já que o sinal vermelho é pare, é parada obrigatória. Quando a gente não respeita a parada obrigatória, o que acontece? Gente, olha, falou que pode perguntar no final, mas vocês podem interagir, viu? Quando a gente não obedece o sinal de trânsito, lá, a parada obrigatória, possivelmente a gente se acidenta. Não é? Possivelmente. Tem grandes chances de dar errado. O sinal amarelo, a gente passa com atenção. Às vezes passa rapidinho, porque já está quase ficando vermelho, não é? Então a gente passa rapidinho. Mas o sinal verde quer dizer que é para você ir tranquilo. Que você pode seguir em paz. Só se o outro atravessar o seu caminho e ele errar. Não é? Mas aí, o outro foi quem provocou o acidente. Eu estou pautando o meu caminho, sempre obedecendo ali o sinal verde. André Luiz, então, antes disso, Emmanuel vai nos dizer que a gente, querendo ou não, Emmanuel faz o prefácio do livro, assim como faz em todos os livros do Chico, tirando aqueles que ele não psicografava, mas em quase todas, né, as obras do Chico, Emmanuel está prefaciando. Então ele vai dizer que, querendo ou não, nós afetamos e somos afetados pelo outro. Que vivemos mergulhados num mar de energias, de pensamentos. E esses pensamentos vão nos influenciando e nós também vamos influenciar aos outros. Num outro livrinho, Emmanuel vai nos dizer que tudo na vida é sintonia e comunhão. Nos chama a atenção, então, a partir daqui, da responsabilidade que nós temos com o nosso pensamento. Qual a direção que eu estou conduzindo? E como, especialmente, eu estou conduzindo ele? De que forma? Como a gente vai ser melhor? E aí ele deixa o recado para o André Luiz entrar e fazer a parte dele. E André Luiz, então, ele vem, eu separei algumas lições, não são todas, tá, do livro, embora são pouquíssimas lições, são 50 lições, um livro que nós lemos com muita tranquilidade. A gente pode ler, se a gente ler uma lição por dia, em 50 dias nós terminamos de ler o livro todo. E as lições não são longas, são 3 páginas, 3 folhinhas, 4 folhinhas. E elas fazem tão bem. Vocês querem ver como? André Luiz começa já assim, ó, ao levantar-se. Ao levantar-se. Como que a gente está levantando? Se eu estou levantando daquele jeito, tocou o despertador, meu Deus do céu, já estou perdendo hora. Já bate daqui, já tropeça dali, já se troca correndo, já grita para acordar o outro, abre a janela com tudo, vamos, que nós estamos atrasados. Vai, levanta, acorda. Não é? E a gente sai apressado, já está errado. Já estamos saindo com sinal amarelo para ficar vermelho. Porque nós já estamos nos programando com ansiedade, com nervosismo, com tensão. E a pessoa que está do nosso lado, então, que acorda com susto. Então, André Luiz, ele fala assim, olha, quando você vai levantar, levanta com calma. Levanta com calma. Ah, mas eu tenho horário. Então, coloca o despertador mais cedo. Coloca 15 minutos mais cedo. Não é? Eu tenho horário, não quero perder a hora. Coloca o despertador um pouquinho mais cedo. Ninguém vai ficar mal
porque passou 15 minutos, acordou 15 minutos mais cedo. Aliás, cria o hábito, não é? A gente vai criando o hábito. Dorme mais cedo, acorda mais cedo, tem um sono melhor. E aí, então, ele fala, olha, acorda com calma, acorda com tranquilidade. E quando você acordou, ao invés de você dar um tapa no despertador, ao invés de você dar um pulo, sair correndo, querer colocar as coisas, trocar a camiseta, escovando o dente, vestir o tênis, tomando café, ele fala assim, antes disso, faz uma oração a Deus. Agradece a Deus por mais um dia que começou na sua vida. Quem de nós aqui faz isso? Olha aí. Então, já temos que pegar, já é a primeira dica para o nosso ano já ser diferente do que foi o ano passado. Acordar com calma, acordar com tranquilidade e agradecer a Deus. Ah, ele fala assim, mas mesmo que você não tenha o hábito da oração, emita um pensamento de gratidão. Porque, gente, todo dia que amanhece é mais uma oportunidade da gente fazer diferente. Todo dia é um dia novo. Toda manhã espera que a gente se levante com esperança e com vontade de fazer diferente, de ser melhor, de fazer o bem, de servir. Então, todo dia é uma oportunidade. E é melhor a gente agradecer que a gente levantou, porque, às vezes, a gente vai dormir e aí o corpo físico não acorda mais. A gente fica desperto. Não é? Não vai acordar mais. Aí tem que olhar para o espelho, não se viu, tenta abrir. Tem um amigo que fala, olha no espelho, tenta abrir a janela. Você não conseguiu fazer isso, reza. Reza porque já foi. Mas enquanto a gente está acordando, não é? Enquanto a gente está acordando, emita um pensamento de gratidão a Deus. Porque por mais dificuldade que nós tivemos no dia anterior, hoje é um novo dia. Ah, Gustavo, é um novo dia para passar dificuldade de novo. Não. É um novo dia para a gente enfrentar ali aquilo que a gente tem que vencer, principalmente conosco. E ele fala mais, quando você for acordar, aqueles que convivem com você, acorda com carinho, acorda com calma, acorda com tranquilidade. Chega lá no quarto do Gustavinho, derrubando a porta, né? Meu filho, o Gustavo que está aqui. Chega lá, filho, vai, levanta. Né? Já pensou como seria, como já começaria o dia dele? E às vezes a gente faz isso, não é nem porque a gente quer fazer mal para o outro, mas nessa ansiedade, nessa urgência que a gente está tendo, de não respeitar nem a nós mesmos, nós esquecemos também do cuidado que a gente tem com aquele outro. Então acorda com carinho, acorda com calma, vai lá, dá um beijo, acorda, agradece a Deus. Geralmente, eu tenho o hábito de fazer minha oração à noite. Na manhã, eu só agradeço. Falo, obrigado, meu Deus. Muito obrigado, mais um dia, vamos que vamos. Estou aqui, vamos que vamos. Né? Estou aqui, hein? Não esquece de mim. Tem gente que pensa que é assim, não, eu estou aqui, vamos embora. Então, o primeiro passo que nós temos que dar é esse. Ao despertarmos, a gente ter essa postura. Aí, eu separei aqui, deixa eu ver aqui, porque eu faço as minhas orelhinhas no livro, fica melhor. Um outro tema, uma outra forma que a gente tem que mudar e como a gente deve lidar para que o sinal fique verde nos nossos dias e que o ano seja melhor. Olha que capítulo bacana. Parentes difíceis. Não é? Parentes difíceis. Quem não tem parente difícil? Não é? Ah, quem não tem parente difícil aqui? Pode levantar a mão, gente.
Ou quem tem parente difícil? Pode levantar a mão. Ah, agora aumentou, tá vendo? Aumentou mais aquele da... Parente. E será que nós não somos difíceis para os parentes também? E o André Luiz, ele fala que nas provações do lar, ou seja, nos parentes difíceis, via de regra, é uma possibilidade que nós temos de pagar pelo sistema de parcelamento débitos que nós contraímos no atacado. É exatamente isso que ele fala. Né? Os parentes difíceis, está aqui nesse capítulo, que via de regra, nós estamos pagando pelo parcelamento. Ou seja, Deus está permitindo a gente trabalhar, pagar a nossa dívida com amor. Porque, meus amigos, a gente acredita que nós temos parente difícil, nós também podemos ser difíceis para o nosso parente, mas acima de tudo, o lar é nossa primeira escola, é nossa oficina, é onde nós despertamos com a vida e para com a vida, para lidar com aqueles que estão junto de nós, para crescer com eles, para que eles nos auxiliem a vencer as nossas limitações, às vezes a limitação da nossa falta de paciência, às vezes a limitação que eu tenho do nervosismo, não é? E como nós também servimos de instrumento para eles. Então, quando nós pensarmos que nós temos parente difícil, o que a gente tem que fazer? Pode parar de pensar nisso. Quer um sinal verde? Ama, tem paciência, entende, procura compreender. Afinal de contas, esse parente difícil é o próximo que está lá caído esperando que a gente dê a mão para ele levantar. Ou às vezes nós estamos esperando também algum parente que passe para que a gente dê a mão para nos levantar. Ué, não é? Quantas vezes a gente precisa desse socorro? Então, parentes difíceis. Só essa questão da gente lembrar que nós estamos pagando em parcelamento a dívida que a gente contraiu em atacado, já está ótimo. Vocês sabem que é contrair em atacado, né? Fomos lá, pedimos um empréstimo grandão, torramos tudo o dinheiro, não pagamos. Pago quando puder. No caso da encarnação com parente difícil devo, não nego, já vou começar a pagar. Não é? Isso é muito bom. Isso é muito bom. Um outro exercício que ele manda, né? O que manda não, né? Porque eles não mandam nada no Oriente, a gente segue se a gente quiser. Um outro exercício que eles fazem, que ele pede para a gente fazer, na via pública. Na via pública. Coisa fácil, hein? Olha só, a rua é um departamento importante da escola do mundo, onde cada criatura pode ensinar e aprender. Caminhe em seu passo natural ou dentro da movimentação que se faça precisa, como se deve igualmente viver, sem atropelar os outros. Recebendo as saudações de alguém, responda com espontaneidade e cortesia. A gente está na rua, anda que nem louco, passa um, tromba. Passa o outro, esbarra. A gente não cumprimenta, a gente não consegue mais falar bom dia. Ô Vado, bom dia, você está aqui, ó. Olha que coisa boa. Bom dia, não é? A gente não fala. A gente entra no elevador, já fica assim, ó. Poxa, essa pessoa vai descer antes de mim, vai me atrasar ainda. Né? Pegou. Ou a gente sai com o nosso carro, levantei com calma, agradeci a Deus, meu parente me testou, mas eu acordei ele com calma, falei, poxa, vem cá, vai, hoje é meu dia de dar paciência para você,
dei um carinho, falei, vai passar. Peguei o carro, liguei o carro, estou saindo, viro a esquina de casa, vem aquela moto e do nosso lado, não é? E faz aquelas buzinas. Para onde foi o nosso pensamento, a nossa vibração, não é, gente? Tem muita gente que perde, fica louco. Ou para no semáforo e fica ali, aquela moto acelerando. Ou fica empurrando o carro, parece que ele quer empurrar o carro de trás. Olha, não xinga, já muda. Se vir o pensamento da ofensa, faça uma oração, fala, está obsediado. Esse irmão está obsediado, é por isso que ele está fazendo isso. Deixa eu fazer uma oração para ele. Não é? Faz uma oração. Ou aquele que passa com o carro com tudo, fica buzinando atrás, dá seta ali, dá sinal de luz para ir, está com pressa, não é? Às vezes a gente fala, vai tirar a mãe de alguma situação de risco, não é? Por isso que você está com essa pressa, desse jeito. Não é? Então, a gente não... André Luiz está falando, não faça isso. Calma. Quer continuar com o sinal verde? Quer continuar com o sinal verde na sua vida mental, dentro de você? Calma. Entende? Calma, deixa passar. Quantos, às vezes, acidentes de trânsito não sai porque uma pessoa não deixa o outro ultrapassar, o outro vem com tudo. Ou a pessoa dá uma acelerada dessa do lado do carro, e aí o outro fica bravo, vai atrás, briga, discute. Olha quanto problema a gente pode evitar para a nossa vida. Meu sogro mesmo disse isso, que outro dia ele parou, e o meu sogro ele é meio surdo, ele usa o aparelhinho, gente, aqui, e ele só usa de um ouvido, o outro ele não arrumou ainda. Segundo a minha sogra, ele não arrumou, porque ele não quer ouvir ela, quando ela quer falar. Então, ele estava contando para mim e para a Mireia outro dia lá, que ele parou num determinado semáforo, e o moço ficou ali, ó, com a moto acelerando do lado dele. Aí ele virou para o rapaz, carinhosamente, e falou assim, ô amigo, escuta, você precisa ficar acelerando? A hora que o sinal abrir, você acelera, eu vou, você vai, todo mundo vai. Mas para de ficar acelerando isso aí que irrita. Né? Aí o rapaz viu que era um senhorzinho e tudo, falou, tudo bem, tio, tá bom. E parou de acelerar e foi. Né? Mas eu falei para ele, ô Rogério, você já pensou se o rapaz está num dia invocado aí e sai uma confusão por causa disso? Ele falou, é verdade, né? Mas ele foi educado. Falou que educação, o rapaz parou. Mas às vezes sai. E a gente não pode sair do sério, nós não podemos perder a nossa paz íntima por causa do barulho do acelerador do outro. Tá certo? Então, na via pública, vamos com mais calma. Vamos tranquilo. Perante os amigos, é fácil. Deixa eu voltar rapidinho naquele dos parentes, porque eu lembrei aqui que o André Luiz, ele fala que nós devemos tratar os nossos parentes da mesma forma que nós tratamos as nossas visitas. Chega a visita em casa, a gente arruma a mesa bonita, coloca lá tudo de bom, está sempre sorrindo, cordial. A visita saiu, já está assim a cara, ó. Não é? Não pode, gente. Então, por isso que ele fala isso. Quer tratar bem os parentes? Trata como você trata as visitas. Alguém trata a visita mal aqui? Ninguém, né? Depende da visita, mas nem quando depende da visita, a gente tem que tratar bem também. Não vamos tratar mal, não. Bom, aí ele fala aqui, perante os amigos. Aqui é coisa fácil, gente. Olha só,
O amigo é uma bênção que nos cabe cultivar no clima da gratidão. No clima da gratidão. A gente tem que agradecer, né? A gente cultiva a amizade agradecendo, não esperando que o nosso amigo fique a nos servir, fique a nos fazer favor, fique a não fazer as coisas. Não, a gente retribui na gratidão, porque a aventura real da amizade é o bem dos entes queridos. Quanto mais amizade você der, mais amizade você receberá. Então, quanto mais amigo eu for, mais amigo eu vou ter. Não ter em quantidade, mas em qualidade das nossas amizades. Você vai falar, poxa, esse é meu amigo mesmo, né? Isso é meu amigo, porque está sempre com o coração ali. Você sabe que teu amigo está te endereçando um bom pensamento, está te endereçando uma oração, você está desejando coisa boa para a vida dele. Se precisar de um apoio, você está ali. E se ele precisar do apoio, e se você precisar, ele está ali também. Não é? Então, para a gente manter a amizade, é nesse clima. Não é naquele clima de manter a amizade para falar mal do outro. Reunir os amigos, vão reunir os amigos para beber, falar besteira e não ter nada de produtivo. Aí não é amizade, gente. Ué, que amizade que é essa? O que está te construindo essa amizade? Então, esse é outro recadinho dele. Aqui perante os amigos, deixa eu ver, porque tinha uma aqui, na via pública. Parentes difíceis. Nos domínios da voz. Essa aqui, gente, essa é para mim. Vou falar para vocês. Ele fala aqui, ó. Observe como vai indo a sua voz. Porque a voz, quando eu li, eu falei assim, poxa vida, né, André Luiz? A voz é um dos instrumentos mais importantes da vida de cada um. Um dos instrumentos mais importantes. Aliás, o Arthur fez a palestra sábado, lá em Araraquara, e ele falou disso. Estava falando sobre mediunidade, e ele falou da voz, do verbo, né, da força do verbo, que cria, como também destrói. E aí ele diz assim, ó, a voz descontrolada pela cólera, no fundo, é uma agressão, e a agressão jamais convence. A voz descontrolada é uma agressão, e a agressão jamais convence. Olha, gente, teve um dia que eu falei para o meu filho assim, ó, Gustavo, ó, o negócio é o seguinte, você vai lá na faculdade hoje, que ele está fazendo biologia, você vai lá na faculdade hoje, tem esses livros aqui, da sua lista, esse aqui você não precisa, e fiz um asterístico, pega na biblioteca esses dois aqui para você estudar, tá bom. Foi de manhã na biblioteca da faculdade, peguei ele, filho, pegou os livros que a gente marcou ali? Peguei, pai, tudo certo. Falei, tá bom. Chegamos em casa para almoçar. Filho, cadê os livros? Vamos conferir aqui com as páginas. Ele pegou só o que eu falei que ele não era para ele pegar. Os outros ele não pegou. Eu falei, Gustavo, e aí a voz descontrolada, né? E aí eu dei aquela dura nele, falando alto, ríspido, né? Ríspido, com a voz descontrolada. Ele ficou quieto, porque o Gustavo é muito educado, e o Gustavo é muito generoso. O Gustavo é uma pessoa muito generosa, então ele ficou quieto. Eu falei, nós vamos almoçar e vamos voltar lá agora na faculdade, e eu vou com você na biblioteca, aquelas duras de pai, sabe? E eu vou com você na biblioteca para pegar esses livros. Almocei, naquele clima, né? Aquela coisa gostosa que a gente almoça,
comida desceu bem, ficou tudo bom. Entramos no carro e foi falando. Onde já se viu, e que não sei o quê. Aí, um determinado momento, fiquei quieto, porque acabou, né? Já deu o seu show? Não é? Já falou alto tudo que você queria? E fiquei quieto. A gente estava passando o pontilhão, chegando na faculdade, ele virou para mim e falou assim, e a Mireia estava no carro junto. Ele virou para mim e falou assim, ô pai, posso te falar uma coisa? Da próxima vez, você pode falar baixo comigo, que eu vou te entender da mesma maneira. E aí? Você tem que... Vai justificar? Estou errado? Pai, ó, não precisa gritar. Pode falar baixo comigo, que eu vou te entender da mesma forma. Aí eu falei, poxa vida, né? Meu filho ainda precisando me ensinar como ter o controle na voz. Porque às vezes a gente perde. E a gente faz essas besteiras, e aí a gente discute, a gente quer falar alto, porque a gente acha que falando alto é quem tem poder, é que está mandando. A gente falando alto é que a gente manda. Não é? E aí ele me entendeu, né? Me mostrou que não é por aí. Pai, não é por aí, viu? Não adianta nada falar mansinho lá no centro, fazer palestra, falar todo educado, e aí comigo, falar alto. Adianta, gente, isso? Vocês acham que adianta? Não adianta. Então, olha a importância da gente controlar a nossa voz também. Em tudo, dentro de casa, no nosso trabalho, com os nossos amigos. Viu que vai perder o controle? Respira, calma, fala. Não consegue falar naquele momento? Não fala. Fica quieto, reflete melhor, pensa melhor, se coloca numa situação melhor, íntima, né? Uma disposição íntima melhor, e aí você consegue falar com mais calma, com mais tranquilidade. Eu, às vezes, levo 3, 4 dias para conversar com uma pessoa sobre alguma determinada situação. A Mireia às vezes reclama que ela demora, ela fala comigo alguma coisa, eu falo, agora não, depois eu te falo. Para a gente poder responder com tranquilidade. Então, é esse outro recado. Na via pública, nós estamos com tempo ainda, né? Estamos tranquilo. Ante aos pequeninos. Ante aos pequeninos. Importante lição essa ante aos pequeninos. Olha o que ele vai dizer. André Luiz vai dizer que cada pequenino, embora, via de regra, é um espírito adulto, ele coloca aqui, seja, via de regra, um espírito adulto, traz um cérebro extremamente sensível pelo fato de estar reiniciando o trabalho na reencarnação. Mas a gente estuda aqui na doutrina espírita que os espíritos, embora crianças, são espíritos adultos, sim, via de regra, como André Luiz coloca aqui, são, mas o cérebro deles é muito sensível, está reiniciando a encarnação agora, e mais, ele fala aqui que cada pequenino é responsabilidade, primeiro, aos pais que foram confiados, aqueles a que foram confiados, e mais, é um livro aberto onde nós poderemos escrever. Nós poderemos escrever. Olha a responsabilidade que a gente tem. E ele vai falar assim, a sua criança é um capítulo especial no seu livro do dia a dia. Então, qualquer coisa que a gente fizer, a mente infantil dar-nos-á de volta no futuro, tudo aquilo que dermos agora. Ok. Queremos, então, que o nosso filho... mas, moleque, larga esse celular, é hora de comer. Menina, deixa esse celular para lá,
deixa as brincadeiras para lá, é hora de almoçar. E eu estou sentado na mesa fazendo o quê? Só ali, ó, correndo ali o dedo no Instagram, no Facebook, dando umas curtidas. Ué, como é que eu vou exigir do meu filho que ele sente na mesa com calma e coma com calma, se enquanto eu estou sentado na mesa, eu não estou lá com calma? Como é que eu vou exigir do meu filho que ele tenha paciência, que comporte-se num lugar, quando vai a uma casa, quando vai no centro, quando vai no local público, se eu sento e fico que nem formiga? Parece que tem formiga. Minha mãe às vezes falava isso para mim. Está com formiga? Não, mãe, então fica quieto. Eu era pequenininho, então fica quieto. E eu ficava quietinho. Não é? Mas a gente não para. Qual o vínculo que a gente está criando com essas crianças? Que nós estamos ensinando a elas. Qual é a forma de se expressar que nós estamos demonstrando para eles? Porque eu quero que a minha criança fique calma. A gente recebi da professora, nossa, meu filho está gritando na sala de aula, está agredindo os amigos. Dentro de casa ele está vendo o quê? Ele está vendo diálogo ou ele está vendo discussão? Dentro de casa ele está vivenciando o quê? Entendimento, dificuldade, todo mundo tem. Todo mundo tem. Mas isso não justifica a vida ser uma guerra. E aí, a criança está vivenciando o quê? Tudo isso. Ah, mas eu acho que ele tem transtorno de hiperatividade. É uma criança hiperativa. Pode ser. Mas antes disso, como é que está dentro de casa? Como é que está o trabalho que eu estou tendo com meu filho dentro de casa? Eu grito com ele para ele fazer as coisas? Ele só funciona no grito, na agressão, na violência? Dentro de casa eu também só funciono com os outros dessa forma? Ou eu estou lidando de forma educada, de forma carinhosa? Aí, como André Luiz disse, a criança vai responder para a gente aquilo que nós dermos para ela hoje. A mente infantil vai dar-nos volta no futuro aquilo que a gente dá agora. Aquilo que a gente dá agora. E ele diz mais: não tente transfigurar seus filhinhos em bibelôs, apaixonadamente guardados, porque eles são espíritos eternos, como acontece a nós, e chegará o dia em que despedaçarão perante você mesmo quaisquer amarras da ilusão. Ah, manter o filho sobre a minha asa, sobre ali, ó, a minha proteção. Gente, não tem jeito. Uma hora vai. A gente querendo ou não, eles vão. Veja o Gustavo. Primeiro dia de aula dele na faculdade, deixamos ele na faculdade, eu e Mireia, dei a volta no quarteirão, parei o carro no estacionamento, descemos na faculdade, para ficar esperando, para ver se ele tivesse alguma dificuldade no pátio. Eu estava ali com ela. Peguei, esse menino não saía. Eu falei assim, mas quando eu fiz faculdade eu saía, por que ele não está saindo, né? Fui na janela da sala de aula, que seria a sala de aula dele, para ver se via ele. Falei, o que está acontecendo, tadinho? Será que ele se perdeu, meu Deus? Falei, Mireia, não está lá. O que esse menino, o que aconteceu? Dali a pouco ele manda uma mensagem no meu celular. Pai, precisamos mudar de sala, tive que mudar de prédio, já fui para o prédio tal, viu? Beijo. Tal horário você me pega. Atravessou a rua, já foi para o outro lado, já foi. Acabou, gente. Não adianta. Essas amarras vão se soltar. Não adianta a gente prender. Não adianta. Vamos criar os nossos filhos para que eles consigam
sim, que eles consigam sim ser pessoas que fazem a sua parte no mundo, mas sem essa dependência, mas que eles possam sim ter a própria independência, conseguir seguir os próprios caminhos, vencer as próprias dificuldades, vencer as próprias limitações. É claro que a gente vai apoiar, é claro que a gente vai dar o suporte, mas a gente não consegue resolver as coisas para eles. Não é? Falo para o Gustavo, Gustavo, não adianta, cara, se você não estudar, é você que não vai ir para frente. Né? Você precisa, eu não consigo fazer a prova para você. O que eu podia te ajudar, eu vou te ajudando. O que eu posso ajudar, o que a gente pode ajudar, dando suporte para os nossos filhos, a gente deve fazer. Mas querer viver a vida deles, nunca. E muitos pais têm feito isso. Tem querido viver a vida dos filhos, ou colocado eles numa situação tão limitante, em que a criança fica extremamente fragilizada. E nas primeiras dificuldades que ela enfrenta, ela não tem recursos próprios para buscar o processo de resolver aquele problema. E quantos jovens, às vezes, nesse desespero, por às vezes se sentir extremamente sozinhos, porque isso o pai desencarna, isso a mãe desencarna. Como é que faz? Como é que essa criança, esse jovem, vai lidar? E muitos jovens, às vezes, se socorrem a caminhos muito doloridos, para tentar tirar dentro dele essa situação, esse conflito, essa dor. Então a gente tem que repensar como que nós estamos cuidando dos nossos filhos. E André Luiz fala isso aqui, então. Ante aos pequeninos. E aos pequeninos, gente, de 0 à idade que tiver, né? Ver e ouvir. A visão e a audição devem ser educadas, tanto quanto as palavras e as maneiras. Em visita ao lar de alguém, aprendemos a agradecer o carinho do acolhimento, sem nos determos em possíveis desarranjos do ambiente. A gente já entra na casa da pessoa e fala, nossa, que bagunça isso aqui, hein? Olha lá, nem varreu, fica comentando, ó. Gente, pelo amor de Deus, né? Vamos, o nosso olhar, o nosso ouvido tem que ser também trabalhado. Assim como a nossa voz tem que ser ajustado, como todas as nossas faculdades, o nosso olhar e o nosso ouvir também. Então, se chega para você maledicência, o que você vai fazer? Desliga, não ouve, interrompe, se possível. Se possível, interrompe. Se vai falar mal, se veio para você xingamento, se vê alguma coisa, a pessoa está vindo para provocar ali questões de outra pessoa, ignora. Às vezes eu brinco que tem situações que aí você não consegue, que a pessoa está de frente, fica assim de frente, não tem mais ninguém do lado, né? E a pessoa está ali, ó, falando. A gente tem que ligar um modo stand-by, né? Abstrai, nem ouve, né? Tem gente que... Eu começo a pensar em outra coisa, sabe? Fico ali, pensando em outra coisa, olho bem para a pessoa, presto atenção ali, ver se ela percebe que não tem necessidade de fazer aquele caminho, ficar falando aquelas coisas. Então, ele está falando, ó, você está ouvindo, para de alimentar esse tipo de coisa. Você vai ver, para de que seu olhar fique vendo coisa ruim. Aliás, os olhos são o quê da alma? São a janela. Os olhos são a candeia da alma, não é?
E se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom, terá luz. Né? Mas se eles tiverem trevas, ainda que essas trevas forem pequenas, não é? Quão grande não serão essas trevas dentro de você. Então, se a gente não mudar o nosso olhar, não mudar o nosso ouvido, quão grande essas trevas vão crescendo. E aí, o Arthur está aqui, ó, camiseta do Mestre Yoda. A gente pode lembrar, gente, do Anakin, não é? O Anakin foi lá, para ser Jedi, desde pequenininho e tal. Estava sendo treinado, Obi-Wan ali, cuidando dele, tudo. Mas o olho dele ainda tinha um pouquinho de treva. E o quão grande ficaram aquelas trevas, não foi? Ali, todo mundo sabe do Darth Vader, quase todo mundo. Quão grande foram as trevas. É isso. Olha como que a gente tem que ver e ouvir. Deixa eu pegar aqui uma mais bacana, que o nosso tempo já está indo. Sugestões do caminho, não. Preocupações. Não se aflija por antecipação, porquanto é possível que a vida resolva o seu problema ainda hoje, sem qualquer esforço da sua parte. Olha só. Quem falou isso aqui antes do André Luiz? E de forma assim muito mais bonita. Quem falou isso para a gente antes do André Luiz? Jesus, né? Não é? Não se preocupes, não se ocupes ou não se preocupes com o dia de amanhã. A cada dia não basta o seu mal. Não é? Não se preocupa, calma. Veja as aves no céu, elas não semeiam nem nada. Olha isso, calma. A gente faz lá, ó, o pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Tem gente que quer garantir o de sempre, mas a gente tem que fazer o de hoje. O pão nosso, Jesus ensinou a gente a pedir o pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Tem a turma que faz hoje e sempre, porque já está preocupado para garantir o de lá da frente, não é? Nos dai hoje e sempre o pão nosso. Não, gente, é só hoje. Calma. Nós não estamos dizendo, e o André Luiz não disse aqui, não vai trabalhar que o seu boleto vai se pagar sozinho. Né? Não vai estudar que você vai chegar na hora lá, o Espírito vai soprar para você a prova e você vai conseguir fazer. Não tem nada disso. Ele só está falando para a gente não se preocupar. Ele está falando aqui que não é a preocupação que aniquila a pessoa, e sim a preocupação em virtude da preocupação. Entendeu? Deu para entender? E ele diz mais aqui, ó. Trabalhe antes, durante e depois de qualquer crise, e o trabalho garantirá a sua paz. Deu problema? Calma, trabalha. Vamos lá. E realmente, às vezes a gente fica ansioso, pensando, não é? Meu Deus, aquela dificuldade. Se a gente pega e começa a realizar um trabalho, ou começa a dedicar ao nosso trabalho, o que acontece? Vocês não param de pensar na dificuldade? Não é? Hora que para, ela volta de novo, tudo bem. Às vezes a gente até conseguiu resolver, às vezes não. Mas ela vai se solucionar. Calma. Não fica sofrendo pelo dia de amanhã. Jesus falou isso para a gente. Cada dia basta o seu próprio mal. Certo? E, para a gente terminar aqui, porque o livro tem muita coisa boa. Ele fala
quando a gente vai visitar alguém no hospital. Ele fala quando a gente vai visitar uma pessoa na casa dela. Se você tem um compromisso, chega 15 minutos antes. Né? Falei para a Mireia, falei, isso aqui, ó, você está vendo? Ó, você precisa ler aqui o André Luiz está falando. Sabe aquela coisa, a festa está marcada para as 8 horas. Eu gosto de chegar às 8 horas. Né? Às vezes, um minutinho antes, porque eu acho que o convidado está te esperando. Né? Se ele marcou um horário, não. Se marcou 8 horas, é para começar a chegar a partir de 8h20. Eu falo, ué, mas por que marcou 8 horas, então? Então, ele vai falando tudo isso, gente. Ele vai falando tudo isso. Como a gente vai ver as questões do cotidiano, sugestões que vão chegando para o nosso caminho, hábitos infelizes. Antes da última, hábitos infelizes. Essa é importante. Essa é importante. Usar pornografia ou palavrões, ainda que estejam supostamente na moda. Ah, está na moda. Todo mundo faz, eu também vou fazer. Não é? Todo mundo faz, eu vou fazer. É legal. É legal. Pegar tapinhas ou cutucões a quem se dirige a palavra. O que é isso aqui? Você está falando com a pessoa está assim, ó, te cutucando. Ô fulano, a pessoa quer falar com você, ela fala, ô fulano, então escuta, porque é assim, então não sei o quê. Não faça isso. Isso é um hábito infeliz. Porque às vezes incomoda. Se a pessoa tem paciência, não incomoda, mas incomoda. Fica o pica-pau ali. Não é? Parece o pica-pau que fica cutucando, cutucando, cutucando. Não faça isso. Comentar desfavoravelmente a situação de qualquer pessoa. Outro hábito infeliz. Eu sei que aqui no nosso lar ninguém faz isso. Mas como está transmitindo, é só para as pessoas lá de fora. Né, esses hábitos infelizes. Daqui não, a gente está tudo ok. Falar aos gritos. Rir descontroladamente. Fugir da limpeza. Queixar-se por sistema a propósito de tudo e todos. Ignorar conveniências e direitos alheios, hábito infeliz. Vaga de deficiente. Ah, mas eu paro 5 minutinhos. Não é? Cadê o respeito? Está na moda, todo mundo faz. Paro na garagem do outro, jogo papel para a rua e vou fazendo. Vou desrespeitando, é assim que eu vou vivendo. Isso é sinal verde ou é sinal vermelho para a nossa vida? Vermelho. Irritar-se por bagatelas. Né? Por pouca coisa. Ficar irritado por pouca coisa. Vamos lá. Desrespeitar as pessoas com perguntas desnecessárias. Essa lista aqui é grande. Essa aqui é a lição, acho que maior do livro, viu? Esses hábitos infelizes. Zombar das circunstantes ou chicotear os ausentes. Tem um senhor lá em Araraquara que ele faz um movimento com o braço. E é um senhor, um homem já, mas na época era um rapaz, e ele foi acometido por alguma enfermidade que o deixou assim. E as pessoas o apelidaram de come cocô, para não falar a palavra. E você é moleque, você olhava aquilo e você ria. Vocês sabem que a gente estava comentando outro dia isso, uma reunião de amigos que a gente estava. Hoje, quando eu vejo ele na rua, e ele tem períodos que ele está tranquilo, e tem períodos que ele está fazendo esse parado e fazendo esse gesto. Dói em mim. Eu tenho vontade de chorar comigo, de eu ter pensado de falar para ele, ou de ter rido com as pessoas que falavam aquilo para ele. Poxa, a falta de respeito.
porque a gente não olha mais para o outro como ser humano. A gente não está olhando para aquele lá com carinho, como alguém que precisa de uma ajuda. E como a gente está cruel, né, gente? Como nós estamos cruel com o outro. Como a gente está gostando de zombar do outro, de pisotear no outro. O caminho é todo outro. E aí a gente quer que o nosso 2020 seja assim, ó, que o nosso ano, os nossos anos, sejam tudo numa boa. E a gente está repetindo tudo isso. Que jeito? Fugir de estudar. Hábito infeliz. Fugir de estudar. E vocês sabem que Emmanuel vai dizer que assim, que educação não vem sem disciplina, não aparece sem disciplina. E disciplina não se consegue sem sacrifício. E sacrifício não é fácil para ninguém. Emmanuel fala isso lá no Mediunidade e Sintonia. Sacrifício não é fácil para ninguém. Mas se a gente se esforça no nosso dia a dia, se a gente realmente quer buscar aquilo, se a gente quer realmente fazer o nosso processo de transformação e melhorar os nossos dias, nós temos que estar dispostos a nos educarmos com disciplina e com sacrifício para se alcançar a disciplina, porque senão a gente não vai conseguir. Aí a gente fica cantando a musiquinha lá do Mick Jagger, né? Ou Habits Die Hard, lá que velhos hábitos são difíceis de morrer, né? Será? Como a gente consegue fazer isso? Para a gente terminar, como a gente consegue fazer isso? Com desejo, com vontade. E olha o que o André Luiz fala. Todo mundo quer aqui ser realmente melhor, e fazer um ano muito melhor, e fazer a nossa vida melhor. Todo mundo quer, não quer? É fácil. Olha aqui. Querendo, mentalizamos. Mentalizando, agimos. Agindo, atraímos. E atraindo, realizamos. E atraindo, realizamos. Querendo, então se a gente quer, a gente mentaliza. A gente coloca isso aqui. Se a gente mentaliza, a gente começa a agir. Isso começa a ser hábito. Isso começa a fazer parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, da nossa vida, dos nossos dias, dos nossos meses. E a gente agindo, a gente atrai. A gente atrai o quê? O que a gente está fazendo. Ou mentes favoráveis, ou mentes ainda que estão na mesma situação que a gente. O descontrole atrai mente descontrolada. Um coração pacificado atrai outros corações pacificados. E atraindo, a gente realiza. E é por isso, por esse sinal verde, que nós encontramos lá no nosso codificador, que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações, as suas más tendências. Espírita, então, melhor, cristão espírita, então, é aquele que se esforça, que quer, mentaliza, age, cria, atrai, não é? Então o espírito é aquele que se esforça para domar todas as suas dificuldades e está disposto a fazer a sua transformação moral. Ontem eu errei, não tem problema. Jesus está estendendo a mão para todos nós
para todos nós. Ele não está pedindo, quando a mulher é levada, a mulher que é levada para ser julgada, a mulher pega em adultério, né, a mulher que estava adulterando, ela é levada lá para ser julgada, e aliás é só a mulher que é levada, ela estava adulterando sozinha, né? Então, ela é levada para ser julgada, primeiro ele fica quieto, passando ali o dedo na areia, depois ele diz, tudo bem, ué, quem tiver sem erro, pode lançar a pedra aí. Por que ninguém lançou? Então Jesus está falando assim, filho, filha, eu sei que você já errou, fica tranquilo, não estou preocupado com seus erros, porque eu sei quem você é, eu sei aonde você chega, eu sei do que você é capaz. Então, levanta e não erra de novo, para que não te aconteça alguma coisa ruim. Só vai, vem, me segue, acabou. É isso que Ele está nos propondo. É isso que Ele espera de nós. Porque Ele conhece todos nós intimamente e aguarda que todos nós tenhamos o desejo íntimo de estarmos em sua companhia, seguindo adiante com a nossa vida em sinal verde. Para isso, a necessidade da nossa transformação moral e do nosso esforço. Com essa cartilinha aqui, simples, e com outras tantas orientações que a gente tem. Fazendo um pouquinho, a gente vai conseguir chegar lá no máximo. Muito obrigado a todos, que Jesus nos abençoe e uma boa noite. Muito obrigado. Deixa eu dar um recado de cara. As inscrições para o Coen estão no Facebook, é isso, Vado? Ainda, e da evangelização infantil também, viu, gente? Importante para dizer isso. Gustavo, obrigado. Obrigado, que bonito. Gente, olha, uma analogia interessante. Em medicina se diz que pelo menos de 88% a 92%, 90% das patologias das doenças são relacionadas ou resolvidas com atendimento básico. Básico. Ou seja, sobra não mais do que 10% a 12% para todo o restante daquilo que você conhece. Mas a pessoa fica preocupada com 10% a 12%. Não preocupa-se com 90%. Não dá devida importância. O Fonte Viva é 90%. O Fonte Viva é isso. O Fonte Viva é um livro de boas maneiras. É um livro de bom comportamento. É um livro de bom proceder. Tem na Bíblia também, para quem gosta de ler, tem lá também. Ensina até a lavar as mãos no Velho Testamento, para quem gosta. Tem isso também. Ou seja, isso também é uma maneira básica de se tratar, uma maneira saudável de evitar doenças, não é? Ou seja, nós ficamos preocupados com muita coisa avançada, mas o nosso problema é básico mesmo. Ficamos preocupados com o câncer, etc., mas temos dificuldade em lavar as mãos. Ficamos preocupados quando uma pessoa nos dirige uma ofensa, mas quando alguém nos trata mal, temos vontade de devolver a ofensa. O problema não está nos outros mesmo. Jesus está certo. O problema sempre está em nós. Sempre. Always. Cabe a nós controlar aquilo que está ao nosso controle. O que é dos outros, cada um tem o seu quinhão. A cada um segundo suas obras. Aliás, é um dos 13 livros de André Luiz, né? Se eu não me engano, tem a coleçãozinha lá disponível para quem quiser adquirir, não é aqui, etc., mas é imperdível em relação a isso. Vamos fazer uma oração para encerrar? Vamos? Agradecemos a oportunidade de termos estado reunidos na noite de hoje, agradecendo o auxílio aos nossos irmãos do mundo espiritual, que aqui concorrem, que aqui auxiliam, que aqui colaboram, solicitando que os eflúvios aqui produzidos possam ser destinados
as pessoas que se encontram em nossos lares, as pessoas que se encontram nos presídios, que se encontram enfermas, que se encontram ainda carentes dos vossos ensinamentos, ó Mestre. Solicitamos que nos auxilie a nos tornarmos pessoas mais calmas, mais tranquilas, mais equilibradas, mais pacientes, mais tolerantes, como ensinaste ao vosso bálsamo. Solicitamos ainda, ó Mestre, paciência com as nossas imperfeições. Precisamos demais de vosso concurso, de vossa ajuda, de vossa proteção. Que todos fiquem com Deus, que assim seja. Pessoal, vamos nos manter em silêncio para os trabalhos de passes, viu? Por gentileza.